A gente vai para este segundo bloco, que também terá 10 minutos de duração, 10 minutos líquidos, descontando o tempo das perguntas. E como foi no primeiro bloco, o tempo começa a ser contado depois da primeira pergunta. Candidato, o senhor fala em redução de impostos. Redução de impostos significa também reduzir a arrecadação. Qual é a equação utilizada para que os serviços prioritários do Estado não sejam afetados? Nem sempre reduzir imposto significa necessariamente reduzir a arrecadação, porque muitas vezes quando você reduz a alíquota, você permite um ambiente que o setor produtivo consegue se instalar e produzir mais, e com uma alíquota menor, tendo um setor produtivo aquecido, a gente consegue arrecadar mais. Vou dar o exemplo da redução do imposto para a produção de rede em São Bento, no sertão paraibano. Houve uma redução de alíquota para 1%, para o meu orgulho no governo Cássio. Se criou um ecossistema onde o setor produtivo vai lá, investe, tem geração de emprego. O maior programa social que pode existir é o emprego. O maior direito que se pode tirar de um trabalhador é ele não ter uma oportunidade de trabalho. Então, aquece um ecossistema e aí a gente consegue arrecadar, mesmo com a alíquota menor. Mas você também está correto quando diz que é preciso manter uma arrecadação. O poder público precisa ter essa responsabilidade fiscal. A gente funciona numa lógica que o setor produtivo precisa ser tratado como um parceiro e não como um vilão, sobretudo no momento que a gente vive. A pandemia trouxe um impacto duríssimo para quem investe, para quem produz, para quem gera emprego e renda. Então a gente tem que ter um regime tributário que esteja acompanhando essa realidade, que observe outros estados e não torne a Paraíba menos competitiva. Eu fico doente quando eu vejo o Rio Grande do Norte com um regime tributário mais favorável para mineração, porque o investimento vai para lá. Energia solar. 2 estados no Nordeste inteiro, só 2 estados cobram o ICMS da geração de energia solar. Paraíba é um deles. A gente está espantando o investimento. Você cria o imposto e diminui a arrecadação porque a empresa vai para outro estado. Agora, candidato, uma pergunta sobre educação. A gente fez um recorte de 2019. O índice do IDEB, a meta era 4,6. Nós chegamos a uma nota 4, quer dizer, não atingimos a meta no ensino médio, que é um ensino prioritariamente de responsabilidade do Estado, do governo do Estado. O que fazer para melhorar essa qualidade de ensino do Estado? Não vou falar de 2020, porque a gente estava num ano de pandemia, numa excepcionalidade. Primeiro, tem que reverter essa lógica que o Estado deve focar a atenção, sobretudo ao ensino médio. O Estado tem que cuidar do todo. É claro que na creche, na educação infantil, no ensino fundamental, o Estado participa como um parceiro do município. Mas o primeiro ponto é esse, Hermes, é acertar no começo. Quando a gente ensina a criança a ler e escrever na idade certa, quando esse aluno chega no ensino médio, ele chega melhor formado para poder desempenhar melhor. Na Paraíba, terminado o ensino médio, os que conseguem terminar, porque quase 1/3 sequer consegue terminar o ensino médio, mas os que conseguem terminar, 70% não sabem adequadamente português. 96% não sabe adequadamente matemática. E não sabe por quê? Não sabe porque antes já houve falha. A falha não começa no ensino médio. Então, assim como o Ceará fez, olha eu aqui citando o Ceará de novo, que é uma referência para mim, tem um programa de alfabetização na idade certa, distribuindo material para os municípios, formando os diretores da creche, avaliando o resultado no segundo ano de cada município e repartindo o ICMS com base nesse resultado, porque o município que acerta na educação recebe mais recursos. Tem que formar professor, tem que ter uma escola de formação de professor, tem que reformar a escola. Aqui em João Pessoa, caiu o teto, tem 2 semanas, caiu o teto de uma escola, feriu 3 estudantes. Eu ando esse estado inteiro. As escolas estão caindo aos pedaços. Então, aproveito a pergunta para deixar uma mensagem, sobretudo, a você, que acompanha esse debate e está decidindo ainda qual caminho seguir, qual projeto acreditar. No nosso governo, a educação será a prioridade número 1. Nesse quesito, a gente vai acertar para valer. A Paraíba vai iniciar um processo de transformação na educação. Fui presidente da Comissão da Educação, me dedico a esse tema. Sou apaixonado por essa crença de que, através da educação, que a gente muda uma realidade social muito difícil. Um relatório da Confederação Nacional da Indústria citou que na Paraíba, pelo menos 63 mil pessoas devem ser qualificadas com mão de obra específica, com novas tecnologias para atender a demanda das indústrias, que nós estamos vivendo um período de transformação da indústria também.
As escolas estaduais, no seu governo, qual papel teria nessa transformação? Esse é outro ponto fundamental nesse debate educacional. Eu sou muito focado em duas etapas. É claro que a educação tem que ser acompanhada como um todo. Mas a gente ensina a criança a ler e escrever na idade certa. A Paraíba tem mais de 500 mil pessoas com mais de 15 anos analfabetas. A Paraíba é o segundo estado do país com pior desempenho em termos de analfabetismo. Então, a gente ensina a criança a ler na idade certa, tem que ter um programa voltado a essa etapa e a gente fortalece o ensino profissional e tecnológico, né, no ensino médio. E o Ceará é, de novo, uma referência nesse quesito, com cursos profissionalizantes, dialogando com o mercado de trabalho, conversando com a indústria, né, conversando com todo o setor produtivo para saber qual é a mão de obra que o mercado mais assimila, porque a gente forma aquele jovem garantindo já, né, o mercado de trabalho. A gente já tem exemplos, inclusive, na Paraíba, né, do IFPB de Souza, né, do curso de análise, né, de desenvolvimento de dados, né, que tem um mercado aquecido. Né, então, a gente vai fortalecer essa etapa também do ensino. Tudo isso só se faz com um professor estimulado. Então, aproveito para dizer que depois de 20 anos, a gente vai atualizar a carreira do professor, né. Uma promessa não cumprida nas últimas eleições, a carreira do professor na Paraíba, Hermes, é de 2003, o primeiro ano do primeiro governo Cássio. De lá para cá não tem atualização. Vamos atualizar e vamos fazer concursos públicos. Outra promessa que o atual governador fez em 2018 e infelizmente não cumpriu. Candidato, nós temos outra pergunta de outro telespectador que nós selecionamos e novamente é uma pergunta sobre o seu posicionamento como deputado federal. É o Jackson Silva, ele pergunta, por que o senhor votou contra o fim da saidinha de presos e o aumento dos 600 do auxílio? Eu aproveito também para registrar que a Luciana Rolim também mandou uma pergunta no mesmo tom. É fantástico receber essa pergunta porque tem muita gente. E durante a eleição existem ações para lhe enganar, né? Tem muita gente que quer construir uma narrativa fácil. Tem gente achando, Hermes, que eu votei para que o preso que está no regime fechado tenha o direito de sair da prisão a partir desse voto. Não é isso. O regime fechado não tem saidinha. A saidinha existe, a saída temporária, para um preso que está em regime semiaberto. Então, ele já sai da prisão. A única diferença é que ele não volta para dormir em casa. Isso é uma transição, é quando ele está perto de voltar à sociedade. Então, se você está com receio de que a partir de uma saidinha você vai ter um criminoso que está no presídio e que vai passar a sair, não. Esse é um instituto que existe no mundo inteiro para fazer uma transição. É alguém que já está perto de voltar à sociedade. O Senado reduziu de 30 para 7 dias e a Câmara fez essa mudança para simplesmente extinguir. Eu votei em 2019, teve uma votação também sobre esse instituto para endurecer, para os crimes hediondos, né, os criminosos mais perigosos, esses não terem em nenhum momento essa possibilidade. E com o meu voto favorável, a gente aprovou essa mudança. Mas essa saída temporária, ela se dirige para um preso que já sai da prisão porque ele está em regime semiaberto. E em relação ao auxílio de R$600, eu não acho correto, definitivamente, que a gente faça uma mudança e um aumento só na época da eleição. Eu defendo o Bolsa Família, sempre defendi. Permanente. Eu sempre defendi o Auxílio Brasil e votei a favor, sobretudo no momento de pandemia, pessoas passando fome, né? Tem gente que vai querer lhe enganar também no período eleitoral, dizer que eu sou a favor de pobre, que sou a favor de bandido, né? Que eu sou contra o pobre e a favor de bandido, né? Com aquelas estratégias políticas que a gente conhece. Mas eu tenho responsabilidade com as minhas posições. Eu votei para que o auxílio fosse permanente, teve um destaque. Tudo bem, vamos aumentar. Agora vamos aumentar por um ano? Por que aumentar por 4 meses, 3 meses, só na época da eleição? Isso não é correto com as pessoas. Janeiro chega. E a gente também tem que ter responsabilidade. Tinha que dizer de onde vai cortar isso. Por que não diminui os orçamentos que tem excesso? Vai aumentar a inflação, uma economia que já está sacrificada, todo mundo precisando de emprego e a gente não consegue reagir 10 anos com essa economia que não reage porque a gente não consegue fazer a coisa certa. Então, tenho muita tranquilidade de seguir um posicionamento naquilo que eu acredito, sabendo que não são posições fáceis, sabendo que seria muito mais fácil. Essa votação do auxílio foi uma esmagadora maioria, eu já sabia disso, eu já sabia que ia ser questionado, eu sabia que ia usar isso para enganar as pessoas de modo fácil, mas eu tenho muita responsabilidade de defender aquilo que eu considero correto. Candidato, um relatório oficial do Tribunal de Contas da União aponta que o governo federal repassou
no período de pandemia, 1 bilhão e 200 milhões para o governo do Estado. Desse total, no quesito combate à Covid, foram usados pouco mais de 700 milhões. O senhor falou que vai passar um pente fino no orçamento. É sua intenção fazer auditoria nas contas assim que iniciar o governo, inclusive para saber desses recursos? Em absoluto. E no caso da saúde, a gente vai criar a Delegacia da Saúde. Vai ter uma estrutura com delegado civil, com auditores, para acompanhar todos os contratos públicos em saúde. Porque a gente tem que ter transparência. E na Paraíba a gente teve episódios recentes de desvio de recursos da saúde pública. O atual governador, todo mundo sabe disso, foi eleito com dinheiro desviado da saúde pública. A investigação Calvário já mostrou de maneira clara, com gravação e tudo mais. Então a gente vai criar a Delegacia da Saúde. Infelizmente, teve outra posição do atual governo equivocada, que mesmo recebendo esse repasse, um valor expressivo, e disso ninguém pode reclamar. O governo federal fez o repasse, sim, para ajudar os estados, independentemente de posição política. E ao invés de manter o hospital de campanha aberto, o nosso governador, o atual governo, desmontou o hospital de campanha no meio da pandemia. Uma postura inconsequente e irresponsável. Foi atrás de comprar respirador num consórcio do Nordeste, pagando o respirador, um respirador que nunca chegou. Então a gente vai ter responsabilidade e vamos fiscalizar de perto com transparência, porque na saúde a transparência serve não apenas para evitar esse desvio, mas também para fazer com que funcione com eficiência o sistema de regulação. Acabar com a fura-fila de pessoas que esperam uma cirurgia e vem alguém lá com um pedido político e fura uma fila, isso não é correto. Para encerrar a nossa entrevista, uma pergunta política. O senhor é do PSDB, que tem a candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet, que é do MDB. Não seria mais coerente o senhor apoiar a candidatura de Simone Tebet do que garantir palanque para Ciro Gomes, que é do PDT? Eu apoio a candidatura de Simone. Eu nunca disse que eu não apoiava a candidatura de Simone. Mas o senhor abriu um palanque para Ciro Gomes? A gente tem o PDT na nossa coligação e vamos recebê-lo também, como acontece historicamente em muitos estados. Inclusive, falei hoje com Simone, por coincidência, e falei sobre esse tema. Então o seu palanque vai receber 2 candidatos a presidente? Vai receber tanto a candidata Simone Kumara, como o candidato Ciro Gomes. E o nosso senador é o deputado Efraim Filho. Temos apenas um único senador que está ao nosso lado, tem nos fortalecido e será muito importante no governo a partir do ano que vem, com a sua experiência e a sua jovialidade. Candidato, obrigado pela presença no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte nessa corrida. Obrigado.